Eleições 2024. Apresentação dos candidatos ao governo da Prefeitura Municipal de Tunápolis. Hoje conosco, aqui nos nossos estúdios da SATV, na apresentação dos candidatos ao pleito 2025-2028, Vanduir Matia Deters, do partido PT, que tem como vice Rogério Reckenwald, partido PT também. Vanduir Matia Deters, que está como candidato e vem sem coligação, chapa pura. Vanduir, seja bem-vindo à bancada aqui da SATV e vamos diretamente à primeira pergunta ao candidato. E pedimos que o candidato se apresente aos telespectadores da SATV seus atributos pessoais como candidato. Olá, Ilvar. Uma satisfação enorme estar nos estúdios da SATV, cumprimentar de forma especial os munícipes do município de Tunápolis. Obrigado por prestigiarem este programa. Eu nasci em 1978, nasci em Itapiranga, mãe de Tunápolis e de São João do Oeste. Me criei na linha Pitangueira, né? Sou filho de Celci C. Deters e Pedro Canísio Deters. Meu pai já é falecido. Tenho 7 irmãos, nós somos uma família de 8 irmãos. Estudei na Escola de Educação Básica Linha Pitangueira. Depois eu fui para o seminário em Chapecó. Eu estudei no seminário diocesano em Chapecó um tempo. Voltei para Tunápolis e finalizei o 2º grau, o ensino médio, na Escola de Educação Básica Padre Balduino Rambo. No meu retorno a Tunápolis, eu inicio uma jornada de liderança na época da juventude. Ainda na linha Pitangueira, eu fui presidente do Grêmio Estudantil da Escola de Pitangueira. Em Tunápolis, também fui presidente do Grêmio Estudantil da Escola de Educação Básica Padre Balduino Rambo. Nesse período, também inicio a minha jornada de liderança na juventude como coordenador da Pastoral da Juventude da Paróquia Santíssima Trindade. Como que eu chego na Pastoral da Juventude da Paróquia? Porque eu era coordenador do grupo de jovens da linha Pitangueira, grupo de jovens Asas para a Liberdade da linha Pitangueira. E de lá, depois eu passo a integrar a coordenação diocesana da Pastoral da Juventude e numa eleição feita no estado todo, eu fui eleito secretário da Pastoral da Juventude da CNBB de Santa Catarina. A CNBB de Santa Catarina, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela tem 10 dioceses. E eu fui eleito para fazer esse trabalho por 3 anos, mas acabei ficando 5 anos em Florianópolis. Na ocasião também comecei a cursar teologia no ITESC, no Instituto Teológico de Santa Catarina. Voltei de Florianópolis quando o Adenor Wendling venceu a eleição em 2004 em Tunápolis e governou 2005 a 2008. Na ocasião, fui chefe de gabinete do ex-prefeito Adenor e fui secretário da administração. Estive com o Adenor em projetos importantes para o município de Tunápolis, como, por exemplo, o recalque da água do rio Peperiguaçu, que foi executado naquele período, a ampliação da estação de tratamento de água, a sinalização turística que foi feita no município naquele período, as redes de água instaladas, e estive com o prefeito Adenor e o secretário Renato Paulata na construção do auditório público municipal e da Casa da Cultura. Então, já tenho experiência daquele período. Os rumos da política em Tunápolis mudaram no final de 2008 e eu assumi uma assessoria parlamentar com o deputado estadual e depois deputado federal Pedro Uczai, no qual consegui viabilizar diversos recursos para o município de Tunápolis. Depois eu ingresso na parte da comunicação, da qual eu sempre fui apaixonado. Trabalhei na Rádio Comunitária de Tunápolis, a Rádio Legal, onde eu coordenei um projeto, Ilvar, e os munícipes, as pessoas de Tunápolis, de forma especial os pioneiros, as lideranças das nossas comunidades vão se lembrar disso. Um projeto muito bacana que a gente fez na Rádio Legal, que foi escrever a história de 96 pioneiros que nós homenageamos através das partidas de futebol que a gente transmitia. A gente resgatou e contou 96 histórias de pioneiros e de lideranças das comunidades. Depois
Trabalhei na Rádio Tunaporã também e, nesse período, iniciei uma longa jornada de trabalho voluntário. Fui um dos coordenadores da criação do Plano Municipal de Turismo, feito de forma voluntária. Fui presidente do Conselho de Turismo. Fui 4 anos presidente da APP, da Escola de Educação Básica Padre Balduino Rambon, onde meus 2 filhos estudaram, né, porque sou casado com a Eliane e tenho 2 filhos. E também fui presidente do hospital por 4 anos, onde fizemos uma série de trabalhos voluntários, uma série de demandas administrativas que a gente cuidou disso. E sou um dos fundadores do grupo de ciclismo Bike Tunas, que é um grupo que muito nos orgulha pela construção que a gente fez desde o final de 2017, né, com esse nosso grupo de ciclismo, né. Então, eu tenho uma experiência na vida pública, uma experiência de assessoria, uma experiência de gestão de pessoas e tenho uma experiência de liderar grandes movimentos e grandes eventos em nossa comunidade. Então, isso o passado e o presente me deram. Então, eu me sinto na condição hoje de ter as credenciais, eu tenho as credenciais para ser candidato a prefeito no município de Tunápolis. Muito bem, Vanduir. Então, vamos à segunda pergunta. Qual o motivo que levou Vanduir Matias Deter a aceitar ser candidato nas eleições 2024 a prefeito de Tunápolis? Bom, Ilvar, nós temos 3 candidatos a prefeito em Tunápolis. Se nós não estamos com nenhum dos outros 2, é porque algo nos outros não nos representa. Eles são ruins? Não, não estou dizendo isso. Algo na política não nos representa. No governo atual, que é comandado pelo prefeito atual, ele nunca procurou o nosso partido em 3 anos e meio. Nunca procurou. Nunca atendeu uma indicação do nosso vereador na Câmara, mesmo a gente viabilizando uma série de recursos para o município de Tunápolis. E na oposição, a gente teve uma restrição por conta de uma polarização nacional entre PL e esquerda, não é só PL e PT, é PL e esquerda, uma polarização nacional que acabou impedindo uma aliança também no município de Tunápolis. Mas isso é uma constatação, um fato que aconteceu lá. Mas a gente está como candidato a prefeito porque nós temos muito para contribuir com o nosso município. Para alguns, falam que nós somos a terceira via. Para muitos que estão nos assistindo nesse momento, nós já somos a primeira opção. E isso nos deixa muito felizes. Nosso contato com as pessoas no dia a dia, desde a construção do processo todo, da chapa de vereadores, eles nos colocam nessa condição. Então, é uma opção muito importante que as pessoas ganham e nós vamos apostar numa campanha propositiva, alegre e bonita. Por quê? As eleições passam, mas as pessoas ficam. Então, nós queremos fazer uma campanha bonita, apresentar um fundamentado e bom plano de governo e, com certeza, eu tenho cada dia mais convicção que nós teremos êxito nesse pleito. E o nosso plano de governo é diferenciado, porque ele vai trazer a solução para diversos problemas que, de forma especial, foram esquecidos nos últimos 4 anos. Muito bem, Vanduir. Depois vamos falar sobre o plano de governo, né? Mas nesse momento a pergunta é: o PT do Vanduir Matias Deter vem sem coligação. A escolha do PT de não se coligar tem algum motivo especial? Essa questão principal de também nós não termos, nos outros partidos que disputam a prefeitura na cabeça de chapa, não nos representarem no que a gente pensa da política em Tunápolis. Não nos representam exatamente em tudo. Daria para fazer uma aliança? Claro, muitas vezes os diferentes se unem para projetos municipais e não há problema nisso, porque você faz uma aliança em cima de um programa. Não foi possível fazer por uma série de razões. Então, nós estamos com uma chapa pura, onde temos 10 candidatos animados, uma executiva
municipal do partido animado, 2 ex-prefeitos animados com o nosso projeto. Então, 10 candidatos que eu digo, candidato a prefeito animado, vice-prefeito animado, 8 vereadores animados. Toda a nossa equipe está muito animada para a gente fazer um trabalho bonito, e por isso que a gente também vem sozinho, mas com um grande respaldo da população. Muito bem, Valdir. Então, agora vamos falar um pouquinho do cenário nacional. Como você vê o atual cenário político brasileiro em âmbito nacional? Felizmente, a situação melhorou. Ela está boa? Não, mas a situação já está melhor. A polarização, ela já diminuiu, ela já esteve mais afoita. Os nervos já estiveram muito mais à flor da pele. As coisas estão melhorando. Nós temos, apesar das críticas, que inclusive algumas nós mesmos temos ao governo federal, nós temos muitos acertos no governo federal. A economia aos poucos vai dando o sinal positivo, as coisas estão melhorando. O governo acertou em, depois de 40 anos, com 40 anos de luta, conseguir aprovar uma reforma tributária que não é a dos sonhos, mas é o que foi possível aprovar, porque você não faz exatamente só o que você quer, você precisa também negociar com o Congresso Nacional. Eu vejo o cenário político nacional ainda com preocupação, porque existe hoje essa polarização, apesar de ter diminuído um pouco, ela acaba influenciando diretamente na vida dos municípios, né? Mas aos poucos isso vai melhorando, e eu tenho certeza que a situação dos setores da nossa economia que estavam sendo prejudicados nos últimos anos, eles acabam aos poucos também passando por um processo de valorização. Vários programas importantes voltaram, né? Hoje temos um governo com sensibilidade para todas as camadas sociais, para toda a população, e eu acho que isso é importante também para pacificar um pouquinho mais o país. Muito bem. Valdir, agora vamos mais para algumas informações técnicas, né, do seu perfil. Você tem um conhecimento na área empresarial, é empresário no município de Tunápolis, né? Esse conhecimento pode trazer um diferencial na sua administração, caso seja eleito prefeito para gestão 2025, 2028? Não só isso, Ivar, como a forma que a gente exerceu a nossa liderança na comunidade, né? Eu acho que isso são questões importantes. Hoje, um gestor, ele precisa ter pulso firme quando exige, mas ele precisa ter sensibilidade social e saber ouvir as pessoas. A gestão de pessoas, ela é muito importante. A gestão de recursos públicos, ela é fundamental você ter conhecimento. Você vai ter a solução para todos os problemas? Não. Mas você tem a obrigação, como prefeito, não terceirizar a administração. As pessoas de Tunápolis que estão nos assistindo vão entender do que eu estou falando. Eu não serei um prefeito que vou terceirizar responsabilidades. Eu vou fazer a minha parte. Nos assuntos, nos temas em que a gente não tem conhecimento suficiente, eu vou me cercar das melhores pessoas possíveis para resolver os problemas. Nós vamos ter uma secretaria de Indústria e Comércio, por exemplo, realmente a serviço do setor empresarial, né? E a gente vai, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, com a nossa experiência que a gente tem, num curto prazo como microempresário no ramo do turismo e principalmente como líder comunitário, acrescentar muito para a política de Tunápolis, com sensibilidade social, com visão de futuro e com coragem e energia para enfrentar os verdadeiros problemas que a nossa cidade tem, o nosso município tem. Muito bem, Vanduir. Agora vamos falar um pouquinho do governo estadual. Como você acredita que pode se aproximar do governo estadual, visto que o atual governo é de outra sigla partidária? Bom, eu me relaciono, o deputado referência que eu tenho, o deputado Fabiano da Luz. O deputado Fabiano da Luz é um deputado que é comunicador, conhecido na área da comunicação, e ele conversa, entre as suas grandes virtudes, ele dialoga com todo mundo.
ele é o líder da oposição na Assembleia Legislativa hoje. O deputado Fabiano da Luz é convidado em quase todas as missões do governador para viagens ao exterior, porque o governador é político. O governador Jorginho Melo fez a vida toda dele na política. Então ele sabe que ter uma oposição saudável é muito boa para ele também. Então ele sabe se relacionar também com a oposição. E eu tenho no Fabiano da Luz um canal para abrir esse diálogo junto ao governo do Estado. Mas acredito fielmente, Ilvar e amigos munícipes, que quando você assume um papel no executivo, seja ele presidente da República, seja ele governador do Estado ou prefeito, você não é mais chefe de executivo de uma sigla. Você é de uma nação, de um Estado ou de um município. Então você precisa atender todos os pleitos. E o governador já deu sinais disso, né? Já deu sinais disso. Então, eu imagino que nós não vamos ter problemas em relação a isso, porque tem um detalhe. A gente conhece os caminhos de como chegar até eles. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho, Vanduir, do seu vice, né? Que o Rogério, né? Ele também tem uma experiência nessa área empresarial, é empresário, né? E como vocês dois, tendo mais experiência nessa área de gestão, na área empresarial, como vocês querem atuar no setor do agronegócio em Tunápolis, sabendo que o município de Tunápolis é essencialmente agrícola também? Certo. Eu trabalhei na agricultura até os 19 anos e o meu vice, o Rogério, também trabalhou na agricultura quando adolescente e jovem. Eu na linha Pitangueira, ele na linha Fátima. Hoje nós dois moramos na cidade de Tunápolis. Ele tem uma empresa no ramo de comunicação visual. A agricultura está entre as nossas principais propostas do plano de governo. Por quê? Porque ela responde por mais de 80% do movimento econômico do nosso município. Ela chega próximo de 83% do movimento econômico. Então, a agricultura ela tem essa característica que está intrínseca desde a colonização do nosso município. Desde que os primeiros pioneiros chegaram lá em 1949, depois 1950, a agricultura sempre foi o carro-chefe do município de Tunápolis. Nós saímos do homem do campo, nós fomos para o pequeno agricultor familiar e hoje nós estamos lidando com uma realidade do agronegócio, que são quase empresas rurais. Mas um detalhe importante, existem as diversas agriculturas ainda representadas em nosso município. Nós temos o agronegócio, que é o grande produtor, mas nós também temos o agricultor familiar. Nós ainda temos as experiências das pessoas que produzem alimentos de forma agroecológica para disponibilizar para a merenda escolar, inclusive, ou para dividir com os vizinhos, ou a horta comunitária. Então, nós temos tudo isso representado ainda. Então, o nosso plano para a agricultura ele é ousado, porque nós entendemos que é preciso investir forte na agricultura, porque é o principal movimento econômico do nosso município. Então, detalhadamente, nós vamos apresentar nas nossas redes sociais, nos programas de rádio e no programa de governo escrito, que vai ser entregue para as famílias, um plano ousado para a agricultura, contemplando essas diferentes realidades que eu citei anteriormente. Muito bem, Vanduir. Falando um pouquinho de projetos, de planos, né, vamos entrar no plano de governo, né, do seu plano de governo, que obviamente já está tudo montado, né, homologado, né, nesse momento. Como vocês chegaram a montar esse plano? Qual foi o envolvimento da comunidade de Tunápolis nesse plano? Eu sou da prática, onde eu preferiria fazer reuniões em todas as comunidades para elaborar o plano de governo. Só que entre a convenção e o pedido de registro de candidatura, nós tínhamos um tempo mínimo para elaborar todo o plano de governo, né? Até porque isso mudou, né? No passado você tinha 3 meses de campanha. Hoje você tem oficialmente 45 dias de campanha. Mas mesmo assim, hoje nós temos uma tecnologia que no passado nós não tínhamos. Nós temos as redes sociais, nós temos o WhatsApp, né? Então eu digo com muita satisfação, 50 pessoas de Tunápolis, de diferentes áreas, com pensamentos na área da cultura, da educação, da saúde, do parque de máquinas, da agricultura,
de todas as áreas, Ilvar. Nosso plano tem 16 pontos. 16 pontos. Nós ouvimos pessoas de todas as áreas para construir o nosso plano de governo. E o nosso plano de governo ficou muito bom. Ele é um plano ousado, ele é um plano que visa buscar recursos de fora, é um plano que teve a participação de todos os nossos candidatos a vereadores, que teve a participação de empresários, de professores, de especialistas na área da saúde, de empresários. Nós tivemos o envolvimento assim que realmente a comunidade teve, e eu estou muito feliz por ter conseguido liderar esse movimento num curto prazo de tempo, de ter envolvido 50 pessoas na elaboração do plano de governo, que ficou muito bom e vai ser uma maravilha coordenar esse plano de governo, caso eleito eu for, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Wander, nesses vários pontos que se destacam o seu plano, tem alguns assim que serão tratados de forma bem especial, que tu possa estar destacando nesse momento? Sim, absolutamente. Com conhecimento de causa, porque eu fui em todos os lugares. Nós vamos fazer um grande investimento na questão do abastecimento de água. Hoje, nossa estação de tratamento de água, ela não tem mais a capacidade para tratar a água conforme hoje o consumo exige. Então, nós vamos fazer uma ampliação na estação de tratamento de água. Nós vamos fazer a modernização no sistema de distribuição de água da cidade, através da canalização. Nós vamos construir uma estação de tratamento nova na linha Fátima, que atinge aí os moradores de São Jorge, parte de Canaleta, linha Fátima e São José. Vai ter uma estação de tratamento nova, com um novo reservatório de água ampliado. Nós vamos fazer um estudo se é viável construir uma estação de tratamento de água nova em Pitangueira ou se é viável ampliar a estação da cidade e levar essa água da cidade para a linha Pitangueira, porque hoje ela está interligada. Então, nós vamos fazer um estudo. E eu estimo investir em 4 anos R$2.500.000 na questão da água, que é um projeto assim que nós vamos tratar com muito carinho, porque os nossos 2 governos do nosso partido em Tunápolis sempre tiveram a água como prioridade. Outra questão, nós vamos fazer um programa de habitação. Não é possível as pessoas governar sem sensibilidade social. Nós precisamos compreender, a indústria ganha com isso, o comércio ganha com isso e principalmente as pessoas. Nós vamos liderar um grande programa de habitação. Áreas públicas em Tunápolis nós vamos otimizar para fazer um programa de habitação. Aquela pessoa que já tem um terreno e que tem dificuldade, nós vamos auxiliar para buscar o programa Minha Casa Minha Vida. Aliás, me falaram que o prefeito atual nunca buscou Minha Casa Minha Vida porque não queria dar méritos ao PT, ao governo federal. Gente, nós temos que pensar nas pessoas. Nós vamos resolver o programa da habitação. E vou com muita responsabilidade, Ilvar. Além da agricultura que eu detalhei na pergunta anterior, com muita responsabilidade, abrir um debate com a cidade sobre os principais gargalos que nós temos. Vou me cercar de especialistas do CONDER e do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, para nós achar uma solução definitiva a respeito dos 3 riachos que passam pela cidade. E já vou antecipando, está no meu plano de governo, no plano de governo de Vanduíra e Rogério, a possibilidade de fazer a canalização dos riachos para que as áreas possam ser edificáveis, que se não for para ser edificável, que seja pelo menos para estacionamentos, e nós vamos cuidar disso com muito carinho, da mesma forma em que nós vamos destravar e enfrentar com coragem a questão do saneamento básico no município de Tunápolis. Nós temos terrenos onde as pessoas ainda têm as fossas tradicionais, as comuns, e tem laje, tem dificuldade, isso é um problema, vai virar um problema de saúde pública, vai virar um problema sério ambiental, e nós precisamos resolver isso. Não sei por que, infelizmente, em 4 anos, nada disso foi feito. Eu não serei um prefeito de desculpas. Não vou terceirizar as responsabilidades. Eu vou fazer a minha parte para que Tunápolis tenha dias melhores. Muito bem, Vanduir, Matias Detter, a gente já
já vai agradecendo, né, a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, fazendo essa apresentação aos teus eleitores, aos telespectadores da SATV, e pedimos ao candidato que passe a sua mensagem final aí aos seus eleitores. Obrigado, Ilvar. Obrigado, SATV. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês e agora me dirigindo à população de Tunápolis, você cidadão tunapolitano, tunapolitana. Nos trabalhos que a gente fez na comunidade, liderando as entidades, como citei no início, trabalhos voluntários, trabalhos como liderança, a minha experiência, por mais que tenha sido uma experiência pequena no serviço público, hoje me credenciam para liderar o município de Tunápolis. Vocês, votando em Vanduir e Rogério 13, terão um prefeito que de fato se preocupa com os problemas que tem no município de Tunápolis. Nós não vamos arrumar desculpas e nós vamos encontrar as soluções. Vamos buscar recursos do governo federal de forma especial para os grandes projetos, os grandes desafios que nós temos, porque nós temos o caminho, nós conhecemos o caminho. Por isso eu peço gentilmente o seu voto no dia 6 de outubro. Vanduir e Rogério 13, porque com o lado bom da política, Tunápolis pode mais. Vanduir, a gente agradece novamente em nome da SATV, né? E deixamos o canal aqui da SATV à disposição do partido, do candidato, quando assim desejar, tá bom? E agradecer também aos telespectadores que acompanharam mais uma apresentação dos candidatos à Prefeitura Municipal de Tunápolis.